Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma revisão de termometria para a prova, tá bom? É muito importante que você faça mais exercícios do que aqueles que eu vou fazer aqui nessa videoaula, tá? Refaça os exercícios que foi dado em aula, refaça exercício da tarefa, tá bom? Se prepare bem aí para essa prova, para você tirar uma notinha legal, tá bom? Vamos então lá para a aula. Tá aqui, tá na mão. Vamos lá. Meus amores, termometria. Antes de eu seguir aqui para a revisãozinha básica de termometria, eu quero te lembrar o conceito de temperatura vai estar na prova, tá? O que é temperatura mesmo? Medida do grau de agitação das partículas de um corpo, tá bom? Vou repetir: temperatura, medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Vamos revisar agora as três escalas termométricas, não é? Então, nós temos a escala usada no Brasil, que é a Celsius, escala usada em país de língua inglesa, que é a Fahrenheit, e nós temos a escala Kelvin. Muito bem. O que você tem que saber de cor mesmo? O ponto do gelo e o ponto de vapor de cada uma dessas escalas, beleza? Então, o ponto do gelo da Celsius é 100, é 0, e o ponto de vapor é 100. Na Fahrenheit, ponto do gelo é 32, ponto de vapor é 212. E na Kelvin, ponto do gelo 273, ponto de vapor 373. Lembramos tudo isso? Agora você vai ter que lembrar como é que você passa de uma temperatura na escala Celsius para uma correspondente temperatura na escala Fahrenheit. Então, a formulinha: temperatura na Celsius sobre 5 é igual a temperatura na Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, essa daqui serve para você passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. E a equaçãozinha para transformar de Celsius para Kelvin. A temperatura na escala Kelvin é só pegar Celsius e somar 273, tá bom? Então eu quero que você entenda que tem dois tipos de exercícios aí na prova. Ou vai cair, o primeiro tipo é exercícios que peça para você transformar de uma temperatura para outra. Aqui é a correspondente temperatura na escala Kelvin. Então o cara te dá em Celsius, pede para você passar para Fahrenheit. O cara te dá em Fahrenheit, pede para você passar para Celsius. Esse é o tipo básico de exercício que mais cai. O outro tipo é se aparece uma escala desconhecida. Beleza? Se aparecer uma escala desconhecida, vai ter um exercíciozinho para a gente treinar. Aí você vai ver como é que você vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Essa revisão está bem curtinha, né? Porque a teoria é bem curta mesmo, é pouca coisa. Tá bom? Então vamos agora para esse exercício. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde na escala Fahrenheit a qual valor? Então o cara está te dando a temperatura na escala Celsius, como 20 graus Celsius, e está pedindo para você passar para a escala Fahrenheit. Tranquilinho, gente. Você vai primeiro pegar a equaçãozinha. Lembre-se que na prova a primeira coisa que você vai fazer é colocar a fórmula, tá? Temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tem que pôr a fórmula. Próximo passo, substitua. No lugar da temperatura Celsius, você vai colocar o número 20. 20 sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Daqui para frente é matemática, gente. Aí faça pelo caminho que você tem mais confiança, tá? 20 dividido por 5 é 4. É igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ó, quando não tem nada aqui embaixo visível, é 1, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar em cruz. Então, ficou temperatura Fahrenheit menos 32 igual a 4 vezes 9. Temperatura Fahrenheit é igual a 4 vezes 9, 36. E esse menos 32 vai para o outro lado, mais 32. Portanto, a temperatura na escala Fahrenheit vai ser 68 graus Fahrenheit.
Então, 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit. Beleza? Vamos fazer agora o inverso. Aqui, ó, é uma outra questão, caiu no outro vestibular, né? Mas a gente já até sabe os valores, né? Esse aqui está 68, ó. Um turista ao descer do aeroporto de Nova York viu o termômetro marcando 68 graus Fahrenheit. A gente acabou de fazer, né? Que 20 graus Celsius corresponde a 68 Fahrenheit. Mas como é que faz a conta ao contrário, né? Se eu te dou em Fahrenheit, quero que você passe para Celsius, né? Então, a temperatura que foi dada na escala Fahrenheit, 68 graus Fahrenheit, e vamos achar o correspondente em Celsius. Primeiro passo, bota a fórmula. Temperatura Celsius sobre 5 é igual temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, temperatura em Celsius eu não sei, é o que eu quero. A Fahrenheit, que é 68, que foi dado. Então, ficou 68 menos 32 sobre 9. Agora conta, gente. Temperatura Celsius sobre 5 é igual 68 tira 32, vai dar 36. Dividiu por 9. 36 sobre 9 é 4. Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a 4. Quando não tem nada visível aqui é 1. E agora eu vou multiplicar em cruz. Temperatura Celsius é 4 vezes 5. Temperatura Celsius é 20 graus Celsius. Olha aí. Beleza? Então, vai ter na prova, eu te dou a temperatura em Celsius, vou pedir para você passar para Kelvin. Eu te dou a temperatura, desculpa, em Fahrenheit. Vou repetir a frase. Eu te dou a temperatura em Celsius, vou pedir para você passar para Fahrenheit. Eu te dou em Fahrenheit, vou pedir para você passar para Celsius. Ou para Kelvin, tá bom? Ah, Sérgio, se eu quisesse passar essa temperatura para Kelvin, vamos treinar? Aproveitar essa questão? Temperatura na escala Kelvin. É só pegar a temperatura na escala Celsius e somar 273. Temperatura na escala Kelvin vai ser 20 mais 273. Quanto que é 20 mais 273? 293 Kelvin. Beleza? Bem tranquilo, gente. Bem sossegado. Vamos detonar essa prova aí. Aqui, ó, é um exercício um pouquinho mais difícil. Qual é a temperatura em graus Celsius em que o número do grau Fahrenheit é igual ao número do grau Celsius? Ou seja, você vai olhar nas duas escalas, você vai ver o mesmo número. Tá bom? Então, temperatura na escala Celsius, por exemplo, é X. E como ele fala que ele vai ver é igual ao do Fahrenheit, então em Fahrenheit vai ser X também. Entendeu? Se ele falasse que em Fahrenheit é o dobro, você colocaria 2x. Se é o triplo, você colocaria 3x, dá para entender? Mas aí ele quer igual, então é o mesmo valor. Então, temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Na temperatura Celsius, eu não sei o valor. Estou colocando aqui x sobre 5. E aqui na Fahrenheit ele está falando que é igual da Celsius. Então, também é x. Menos 32 sobre 9. Então, aqui, ó, coloco o parênteses aqui para não errar. E vamos multiplicar em cruz. 9 vezes x é igual a 5 que multiplica x menos 32. Agora a gente faz distributivo aqui. Então, ficou 9x é igual a 5x menos 160. Eu vou passar esses 5x para lá. Então, ficou 9x menos 5x é igual a menos 160. 9x menos 5x, 4x é igual a menos 160. Então, x é igual a menos 160 sobre 4. Então, x é igual a menos 40. Então, gente, a única temperatura que é o mesmo número, tanto na Celsius quanto na Fahrenheit, é a temperatura menos 40 graus Celsius, que é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Beleza? E agora, a gente vai fazer aquele tipo de exercício um pouquinho mais difícil, que é quando te apresentam uma escala nova, uma escala desconhecida. Então, aqui nós temos uma escala conhecida, que é a Celsius, e aqui uma escala nova, que é uma escala X. Beleza.
O gráfico a seguir apresenta a relação entre a temperatura na escala Celsius e uma escala arbitrária x. Pergunta a equação de transformação entre as duas escalas. Aí a técnica é bem simples. Você vai transformar, vai colocar os dois termômetros lado a lado. Vou colocar Celsius aqui e vou colocar escala x aqui. Aí você tem que colocar os dois pontos de equivalência que você tem aí no exercício. Ó. O primeiro ponto é esse aqui. Ó. Tá? O que ele me dá? O que ele me dá? Que esse ponto na escala Celsius é 20. Então tá aqui, ó. E ele corresponde a quanto na escala X? Ele corresponde a 30. Então o 20 da Celsius é o 30 da X. Agora vamos lá para outro ponto, lá em cima. Então olha lá para baixo para você ver a temperatura Celsius, que é 70. Corresponde a, agora você olha para a esquerda para ver o valor na escala X. Corresponde a 80. Beleza, até aqui? Então eu peguei os dados da questão e coloquei os termômetros lado a lado para ver o que as temperaturas, os valores que são equivalentes. Muito bem. Agora você vem aqui e faz assim, ó. Chama aqui de temperatura Celsius e do outro lado você vai chamar de temperatura X. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer esse pedacinho e vai dividir por esse pedação. Você acha que papo é esse de pedacinho em pedação? É muito baba, galerinha. Eu vou colocar aqui do lado, ó, você não vai errar. Opa, coloquei atrás de mim, né? Vou colocar aqui embaixo eu já apago, ó. Então, por exemplo, ó, se aqui é 30 e aqui é 38, quanto vale esse pedaço? Vale 8. Que conta que a gente faz sem perceber? É o número de cima menos o número de baixo, tá bom? Ok? Então é só fazer isso. Você pega o número de cima menos o de baixo. Então vamos lá. O tipo de exercício aqui não é difícil não, galera. Isso é trabalhoso. Pega esse pedacinho. Temperatura Celsius menos 20. Pega o pedação 70 menos 20. Você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Você vai pegar o pedacinho e vai dividir pelo pedação. Pega o pedacinho. Temperatura X menos 30. Pega o pedação 80 menos 30. Então, nesse exercício ficou temperatura Celsius menos 20 sobre 50. E do outro lado, temperatura X menos 30 sobre 50. Então, nesse exercício, ó, deu para cortar. Tá? Agora, eu vou pegar esse menos 30 e vou jogar para cá. Temperatura Celsius menos 20. O menos 30 vem para cá, fica mais 30. É igual a temperatura X. Mais 30 com menos 20 dá menos 10. Então, temperatura Celsius, desculpa, vai dar mais 10. É igual a temperatura X. Ou seja, acabamos de descobrir que a equação entre, para transformar da escala Celsius para a escala X, nesse exercício, é temperatura X, é só pegar Celsius e somar 10. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Pega Celsius, soma 10, dá no 30. Pega 70, soma 10, dá no 80. É, bateu. É isso mesmo. Isso foi a letra A. A letra B, a temperatura da fusão do gelo na escala X. Você sabe que o ponto do gelo na Celsius é 0 graus Celsius. Ele quer que você passe para a escala X. É só usar a equaçãozinha aqui de cima, ó. Temperatura X é só pegar Celsius mais 10. Temperatura X é igual a 0 mais 10. Portanto, na escala X, o ponto do gelo é em 10 graus X. Beleza, gente? Então, ó, então o que vai cair? Vai cair o que é temperatura, vai cair passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, e vai cair uma escala nova desconhecida. Para a galerinha aí de bioexatas, tem que ter um exercício mais pegado aí para você se divertir. Tá bom? Beleza? Estudem, façam exercício da tarefa,
refaçam o exercício da aula, tá bom? Se preparem para tirar o notão na prova, tá? Beijinho para vocês, até mais, galerinha. Valeu! Olá, meus amigos. Vamos então para a revisão para a prova de ótica, o iniciozinho da matéria de ótica, os conceitos iniciais, tá bom? Vou revisar a teoria, depois a gente faz um pouquinho de exercício. Mas muito importante que você não fique só com essa aula de preparação para a sua prova. É importante que você refaça exercícios que foram feitos em sala, faça exercício da tarefa. É importante que você se dedique mais, tá bom? Isso aqui é só um guia para você estudar para a sua prova, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Conceitos iniciais de ótica. Então eu tenho que falar todos esses tópicozinhos que estão aqui embaixo, que eu coloquei aqui para não esquecer, tá? Então vamos lá. Visão. Então você tem que lembrar que o nosso olho é feito para receber a luz. Então, para você enxergar alguma coisa, essa coisa, ela tem que mandar a luz para o seu olho, tá? Então, a gente só enxerga coisas que mandam luz para o nosso olho. Então, o nosso olho, ele é uma câmara escura, né? O que é uma câmara escura? É uma cavidade que tem um orifício por onde a luz entra só por aquele orifício, tá certo? Então, você está vendo aqui um objeto, por exemplo, né? Então, é necessário que a luz venha desse objeto, passe pelo orifício da pupila e toque lá ao fundo do olho, onde nós temos a retina, que transforma essa informação luminosa em informação elétrica. Se você está vendo o pé da pessoa, é necessário que um raio de luz venha e passe pelo orifício da pupila, tá? E chegue lá no fundo do seu olho. Então, lá no fundo do seu olho, há uma imagem invertida daquilo que você está vendo. Beleza? Então, se aqui nós temos uma altura Hzão, aqui nós temos uma altura Hzinho, aqui, ó, da pupila até a pessoa, até o objeto, nós temos uma distância zona, e da pupila até a imagem, nós temos uma distânciazinha. Você pode usar a semelhança de triângulo, né? A alturona está para a distância zona, assim como a alturinha está para a distânciazinha. Beleza? Então, essa parte da visão aqui, ó, considero já comentar. Fonte de luz, temos duas fontes de luz. Fonte de luz primária, emite luz própria, exemplo, uma lâmpada acesa, o sol. E fonte de luz secundária, ela reflete a luz que ela recebe. Exemplo, todos os objetos que você está vendo na sua casa que não tenham luz própria. Então, você está vendo um vaso, você está vendo a parede, tá? Você está vendo um quadro pendurado na parede, são fontes de luz secundária. Você só está enxergando porque está mandando luz para o seu olho, mas não tá, eles não estão gerando essa luz, né? Então, a tela do computador é uma fonte de luz primária, a tela do celular, fonte de luz primária, a parede, fonte de luz secundária. Você só vê a parede porque ela é uma fonte de luz. Como ela não cria essa luz, é uma fonte de luz secundária. Muito bem. A Lua também é um exemplo de fonte de luz secundária. Princípios da ótica geométrica são 3. O raio de luz sempre se propaga em linha reta. Tá? Então, princípios da ótica geométrica, propagação retilínea da luz. Então, dá uma batida de olho nesses conceitos, tá bom, gente? Outro princípio da propagação retilínea, princípio da independência dos raios de luz. Então, os raios são independentes. Os raios de luz são independentes. Como assim? Eu vou preferir não escrever, vou preferir desenhar, né? Propagação retilínea é fácil, né? A luz propaga em linha reta. Princípio da independência é o seguinte, você joga um laser para cá e ele cruza com outro laser ali, ó, tá? Eles vão continuar como se o outro não existisse. Os raios são independentes. Um não interfere na progressão do outro. Tá? Princípio da propagação retilínea da luz, princípio da independência dos raios da luz e princípio da reversibilidade. Né?
Então, se você tem aqui um espelho e você joga um raio de luz daqui para lá, saiba, então aqui está a fonte, né? E aqui está o olho do observador. Tá? Lembra que a luz sempre chega no olho do observador, porque o nosso olho é feito para receber luz. Se você trocar a fonte com... se você trocar a fonte de luz com o observador, tá? Ver se eu consigo apagar só o que me interessa. Então, onde estava a fonte, eu vou colocar o olho, ó lá. E onde estava o olho, eu vou colocar a fonte, tá? O caminho que o raio de luz vai fazer é exatamente o mesmo, só com sentido invertido, tá? Então, se a luz vai pelo mesmo caminho, ela volta, tá bom? Então, já falamos aqui nas princípios da ótica geométrica, princípio da propagação retilínea, princípio da independência dos raios de luz e princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, essa nossa revisão é um guia. Então, dá uma olhada nesses conceitos lá no caderno, lá no livro, tá bom? Parte conceitual, né? Então, princípios da ótica geométrica já foi. Vou falar agora aqui de eclipse, tá? Tem dois eclipses, eclipse solar, então aqui eu vou colocar aqui, ó, eclipse. Vamos primeiro falar do eclipse solar. Eclipse solar é porque o Sol deixou de ser visível. E porque o Sol deixou de ser visível, é porque alguém entrou na frente atrapalhando. Quem entrou na frente atrapalhando? A Lua. Então vamos desenhar a Terra aqui. Tá? Aqui está a Terra. E agora aqui a Lua. Tá? Então você sabe que a sombra da Terra, vou desenhar aqui com uma cor meio verdinha. Tá? Olha lá. Um raio de luz aqui, ó. Aqui também, ó. Muito bem. Então tem uma parte aqui da Terra que não recebe luz nenhuma. Eclipse solar total, tá? Total. Você não vê nada. Bom, agora um pouquinho para cima, vou colocar com outra cor aqui. Um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, recebe uma parte da luz do Sol. Aí isso que está em vermelho é eclipse parcial. Nossa, nem dá para ver se escrever em vermelho, né? Eu escrever em branco mesmo, tá bom? Então isso aqui, ó, que está bem próximo, mas recebe um pouco da luz do Sol, né? Então é eclipse parcial, eclipse solar parcial. Então, dica, no eclipse solar acontece nas noites, desculpa, nos dias, tá? Então, dia, porque você tem que estar o sol visível para você ver o eclipse solar, né? Para ele deixar de ser visível para você. Então, acontece em dias de lua nova. É na lua nova que a lua fica entre a Terra e o Sol, tá bom? Então, o eclipse solar acontece durante o dia, quando a Lua está do lado que está o Sol, e isso acontece nos dias de lua nova, tá bom? 15 dias depois, a Lua dá a volta aqui, ó, e ela pode entrar no cone de sombra da Terra. Então, o eclipse solar já foi, agora a gente vai para eclipse lunar. Então, vamos lá. No eclipse lunar, o que você tem, aqui nós temos o Sol, vamos manter aqui o Sol, cadê o Sol? Aqui está o Sol, beleza. Aí nós temos a Terra, aqui está a Terra. E o que vai rolar? Vai rolar que a luz do Sol, opa, deixa eu voltar aqui. A luz do Sol, ela não consegue atravessar a Terra, né? Então, fica uma região
sem luz do Sol atrás da Terra. Esta região aqui, ó, não tem luz. A Lua, no seu movimento orbital, tá? Quando ela está aqui, ela bloqueia a passagem da luz do Sol, eclipse solar. E quando ela entra do lado de cá, ó, ela não recebe a luz do Sol, certo? Então aqui é eclipse lunar total, beleza? Quando ela fica dentro desse cone de sombra, eclipse lunar total. Quando ela está saindo aqui, aí é o parcial, beleza? Agora, quando que ocorre eclipse lunar? É durante a noite, né? Então você tem que estar do lado voltado aqui, ó. Aqui a parte iluminada é dia, do lado de cá é noite. Então é em noite em que a Lua fica totalmente exposta à luz solar. Então é em noite de lua cheia. Beleza? Então em noite de lua cheia é quando pode ocorrer o eclipse lunar. Ok? Então já falei de eclipse, galera. Já falei de eclipse. Lembra, essa minha aula é um guia, tá? Então vai cair eclipse, dá uma olhadinha em exercício de eclipse. Câmara escura, eu já dei, que é essa parte aqui, ó. Né? O olho é um exemplo de câmara escura. Uma caixa de sapato com furo também é um exemplo de câmara escura. E para encerrar, ficou faltando falar de sombra. Então vamos lá, vamos falar de sombra. Você sabe que só tem sombra porque os objetos são opacos, né? Então, velho problema de um prédio, tá? E de uma pessoa que são iluminadas pelo sol num certo horário. O raio de luz passa raspando aqui, ó, tá? E paralelamente passa raspando no corpo da pessoa também. Tá? Pensa que é linha reta, hein, galera? Ó, o que você tem claramente aqui? O prédio tem uma altura Hzão, a pessoa tem uma altura Hzinho. O prédio acabou fazendo uma sombrona, que eu vou chamar de Eção, e a pessoa fez uma sombrinha, que eu vou chamar de Ecinho. Claramente nós temos dois triângulos aqui, são triângulos semelhantes, então a alturona está para a sombrona, assim como a alturinha está para a sombrinha. Olha lá, né? Então tanto câmara escura quanto sombra de um objeto tem que matar usando semelhança de triângulo. Beleza? Vamos então para os exercícios? Então, ó, passamos aqui por todo o conteúdo, né? Por todo o conteúdo. Vamos então fazer algumas questõezinhas. Olha lá. Num dia ensolarado, um aluno mete 1,7 metros, de 1,7 metros, mede sua sombra encontrando 1,2 metros. Vamos lá. Então temos aqui uma pessoa, né? Tem um raio de luz aqui chegando. Beleza? Essa pessoa ela mede 1,7 metros, encontrando uma sombra de 1,2 metros. Naquele instante, a sombra de um poste, então vamos desenhar aqui um poste, que tem uma altura Hzão. Como o Sol está bem longe da gente, galera, os raios de luz chegam aqui praticamente paralelos, tá? Por isso que pode fazer semelhança triângulo. Então, um objeto grandão vai ter uma sombra grandona que vale 4,8 metros. Muito bem, como é que você faz? A alturinha está para a sombrinha, assim como a alturona está para a sombrona. A alturinha é 1,7. A sombrinha é 1,2. A alturona é a pergunta e a sombrona 4,8. Lembrando que na sua prova não vai cair questão teste, né? A menos que tenha mudado. Então, nas questões escritas, é a mesma coisa, só que não vai ter alternativa, tá? Agora, a matemática, eu vou simplificar 1,2 com 4,8, aqui fica 4, e agora eu vou multiplicar em cruz. Então, ficou a alturona
é 1,7 vezes 4. Então, vai dar 6,8 metros. Beleza? Então, essa história de sombra é tranquilo, né? Tranquilinho. Aqui nós temos, na figura já dá para ver, uma câmara escura. Aproveitando materiais recicláveis, como latas de alumínio, refrigerante, caixas de papelão de sapato, pode-se construir uma máquina fotográfica. Um poste de 4 metros de altura é fotografado numa máquina. O filme e a altura da imagem do poste. No filme, a altura da imagem ele quer saber quanto vale o Hzinho. Então dá para perceber aqui, gente, que é um triângulo. Aqui dentro nós temos outro triângulo. Tá? Então o que a gente vai fazer? A alturona está para distância zona. Então vai ficar a alturona está para distância zona. Assim como a alturinha, que é a pergunta, está para distânciazinha. Tá? Então vamos agora para a parte matemática da história. A alturona é 4 metros, dividido por distância zona é 5 metros. Então aqui em cima está em metro, embaixo está em metro, cortou. Tá? Então um metro cortou outro metro. A alturinha eu quero saber e a distânciazinha 10 centímetros. Como esse metro cortou esse metro, a unidade que sobrou é centímetro. Então essa altura vai sair em centímetros. Esse 10 está de... vou multiplicar em cruz, né, para quem tem dificuldade de matemática básica. 5H é igual a 4 vezes 10. Então H é igual a 40 dividido por 5. Então H é igual a 8 centímetros. Tá? A unidade aqui desse 10 é centímetro, foi a unidade que sobrou. Ok? Então câmara escura é semelhança de triângulo, bem tranquilinho também. Bom, esse exercício aqui caiu no vestibular e eu achei ele legal, né? Marília diz: está uma praça iluminada por uma única lâmpada, há sinal alternativo em que estão corretamente representados os feixes de luz que permitem a Dirceu ver a lâmpada. Então é ele que está vendo a Marília, desculpa, não é a lâmpada, é a Marília. Então a luz tem que chegar no olho dele. Tá? Olha aqui na primeira alternativa, a luz chegando no olho dele, emitido por Marília. Então ele está vendo Marília. Mas como ela não é fonte de luz primária, a lâmpada está iluminando ela, a luz bate no corpo dela e chega no olho do Dirceu. Então a alternativa correta, letrinha A. Do jeito que está na letra B, a luz ilumina Dirceu, que vai para o olho de Marília, aí ela está vendo Dirceu. Entender? Na letra B, na letra A, Dirceu, a luz está chegando no olho de Dirceu. Então, ele está vendo Marília. Na letra B, Marília é que está vendo Dirceu. Na letra C, ninguém está vendo ninguém. Na verdade, é assim. Esse raio aqui é inviável, né? A luz tem que chegar na pessoa, né? Então, a única coisa que Marília está vendo é a lâmpada. E aqui, totalmente errado, né? A luz tinha que estar chegando no Dirceu para ele poder refletir para o olho da Marília. Beleza? Então, aqui foi para discutir essa história de como é que funciona a visão. E já chegamos aqui, então, na última questão. Quero também te lembrar, vou colocar aqui no grupo. No grupo não, vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar também no primeiro comentário, as videoaulas do meu canal, em que eu expliquei toda essa parte que vai cair na prova, aula por aula, aula de teoria, tá? Aqui é só uma revisão para a prova, tá bom? Então dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha no primeiro comentário, que eu vou fixar lá as aulas que eu gravei de ótica, tem todo o curso de ótica gravado, está à disposição, dá uma olhada na playlist de ótica. Então são só as primeiras aulas, né, que são desse tema que cai nessa prova. Em 3 de novembro de 1994, no período da manhã, foi observada numa faixa ao sul do Brasil o último eclipse solar total do milênio, supondo retilínea a participação de 3 corpos alinhados, um anteparo, uma fonte e obstáculo. Quais são os 3 corpos solar envolvidos nesse eclipse? Eclipse solar, galera. Eclipse solar, quem deixa de ser visível,
é o Sol, tá? Então, o Sol é a fonte de luz, tá? Aí nós temos a Terra onde estamos nós, né, que são os observadores, certo? E nós temos a Lua fazendo o papel de anteparo, ou seja, de barreira. Aí a luz do Sol não consegue atravessar a Lua, só consegue passar esse raio que passa raspando aqui, tá certo? Aí aqui você tem uma região de sombra, é o eclipse total. Eclipse total. Beleza? Quais são os três corpos solares envolvidos nesse eclipse? Sol, Terra e Lua, e a Lua está entre eles. Desses três corpos, qual deles faz o papel de anteparo? Já está aqui, ó. Anteparo é a Lua, é o que bloqueia a luz. Fonte é o Sol. E obstáculo... Ah, tá errado esse texto aí, tá? Ah, pera aí. Obstáculo aqui, ó, então vamos corrigir aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Nesse exercício, ele está chamando de anteparo aonde a luz chega, que é na Terra, né? Tá? Então, vamos corrigir aqui, ó. Pela nomenclatura desse exercício, tá? A Lua está fazendo o papel de obstáculo. Obstáculo. Vamos lá. É aquele que atrapalha da luz continuar indo por ali, porque é um corpo opa, a Lua, né? Beleza? Então a Lua faz o papel de obstáculo, e na Terra, onde nós temos os observadores, que nesse caso, esse exercício em particular está chamando de anteparo. É onde a luz chega, né? Tá bom? Então o Sol é a fonte de luz, a Lua é o obstáculo que não permite a luz passar, e a Terra onde está o anteparo, onde a luz chega. Tá bom? Faça um desenho que representa o fenômeno. Já foi, tá feito o desenho. Gente, então você viu aí que ótica vai cair muito conceito, e a parte de cálculo sisteminha, é regra de 3, né? Tanto para sombra como para câmara escura, é uma regrinha de 3, tá bom? Então estuda, faça exercícios, faça tarefa nessas aulas, refaça os exercícios de aula. Se achar que precisa, veja os vídeos do meu canal sobre esse tema. São só os primeiros vídeos, tá bom? Tá tudo lá, tem a teoria, tem exercício, tá tudo lá também, tá bom? Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, que eu vou colocar esses vídeos todos aí, o link para você acessar, se você quiser, tá bom? Até mais, galera. Veja próximas teorias aí para revisar. Aquele abraço. Tchau, tchau. Vamos lá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma revisão de ondulatórios, conceitos iniciais. É a matéria de ondas começando. Muito conceito, tá? Então se liga nos conceitos. Vamos lá, então? Vamos que vamos. Olha aqui, gente. Tem que passar para vocês, tem que lembrar vocês aí, ó, dos conceitos de natureza das ondas, né? Formas de propagação, e falar com mais detalhes luz e som. Depois a gente vai fazer alguns exercícios treinando isso tudo aí, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro conceito importante é que onda é sempre consequência de uma vibração. Se tem onda, é porque alguma coisa está vibrando para produzir aquela onda, tá? Então quando você vibra a corda de um violão, produz uma onda no violão. Tá? Quando você vibra a superfície da água, forma uma onda na superfície da água, tá bom? Então, natureza das ondas. Vamos lembrar que papo é esse de natureza das ondas. Natureza. As ondas têm somente dois tipos, tá? A natureza das ondas é que elas se dividem em dois tipos. Tá?
ou elas são do tipo mecânicas. Mecânicas. O que é uma onda mecânica? É aquela que necessita de um meio material para se propagar, tá bom? Então, vou repetir: onda mecânica necessita de meio material para se propagar. Então, exemplo: onda numa corda, onda na água. Só existe a onda na corda porque existe a corda, senão não existiria a onda na corda. Onda na água tem que ter água, senão não existiria onda na água, tá certo? E um exemplo muito importante de onda mecânica: o som. O som só existe no ar, porque o ar é feito de moléculas e a vibração dessas moléculas, a vibração do ar, é o que a gente chama de onda sonora, tá bom? O som se propaga na água também, o som se propaga nos sólidos, tá? Então, quando você bate numa barra, o som se propaga por essa barra, muito mais rápido que pelo ar, tá bom? Só tem que saber de cor a velocidade do som no ar. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Aqui não vai caber, deixa eu colocar aqui numa outra tela. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. E isso tem que saber de cor, tá bom? Na água, a velocidade aumenta, porque a água é mais densa que o som, vai para 1.500 metros por segundo. No aço, que é mais denso ainda, a velocidade é mais alta ainda, vai para perto de 5.000 metros por segundo. Só tem que saber a velocidade do som do ar, tá bom? O outro tipo de onda, que não é mecânica, é do tipo eletromagnética. Beleza, galera? Onda eletromagnética são ondas que não necessitam de meio material. São ondas que podem até se propagar na ausência de meio material, tá? Então, são ondas que se propagam até mesmo no vácuo, tá? Exemplo, raio-x é onda eletromagnética, micro-ondas eletromagnética, e o exemplo mais importante, a luz visível. A luz visível é uma onda eletromagnética, ou seja, ela se propaga no ar, sim, mas ela não precisa do ar para se propagar. Tanto que a luz se propaga até no vácuo do espaço, certo? Tem que saber a velocidade da luz de cor? Tem. A velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tem que saber de cor. Beleza? Então, natureza das ondas é a dica que eu te dou. Dá uma estudada nesse tópico aí, volta lá no livro, volta na aula, tá bom? Aliás, tem um detalhe. Eu gravei aula já de ondas, tá? Tá no meu canal, dá uma olhada no playlist e eu vou colocar esses links dessas aulas que eu gravei de ondas. Foi até mais do que essa matéria que é na prova. Hoje aqui é só uma aula de revisão, mas eu gravei a aula completa, tá? Vou colocar o link dessas aulas na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Dá uma procurada lá. Se você quiser assistir a aula inteira, tá lá com exercício, teoria e tudo mais, tá? Que é só uma revisão para a prova. Então, natureza das ondas já foi. Tá? Vamos falar agora de propagação dessas ondas. Aí, galera, tem 3 tipos. Ou a propagação ela é transversal, tá? Transversal é uma vibração para cima e para baixo e a onda se propaga na horizontal, tá? É uma vibração vertical e a onda se propagando na horizontal. Então, como é que fica o formato da onda? Fica assim, ó. É um sobe e desce que se propaga. E isso que é a propagação transversal, tá? Exemplo de propagação transversal, a luz. Na verdade, todas as ondas eletromagnéticas se propagam de forma transversal. Outra forma de propagação é a longitudinal, tá? Longitudinal. A longitudinal é um vai e vem que se propaga. A transversal é um sobe e desce que se propaga. A transversal é um vai e vem que se propaga.
tá? Então, se a gente pegar uma mola e puxar a mola e depois empurrar ela rapidamente, vai ficar uma coisa desse tipo aqui, ó. Tem hora que a mola está comprimida, tem hora que ela não está. Tem hora que ela está comprimida, tem hora que ela não está, tá bom? Então dá para ver o pulso se propagando, tá? Ele vai andando. Exemplo de propagação longitudinal, o som. O som se propaga de forma longitudinal. E um terceiro tipo aqui, gente, é a propagação mista. A propagação mista, vou só comentar, nem exigir na prova, é a junção da transversal com a longitudinal. Então a vibração é tanto para cima e para baixo, como para frente e para trás. E a onda se propaga. Então, na verdade, a onda sobe, avança, desce, voltando. Acaba sendo uma vibração circular. Porque o circular, né? Pensa, tem o sobe e tem o desce. E tem o avança e tem o volta. Então, sobe, avança, desce e volta. Tá? Então, esse que é o tipo de vibração. Tá? Mas não se preocupa com propagação mista para a prova, não. Então, formas de propagação já foi. Agora eu quero falar especificamente da luz e do som. Tá? Então, vamos lá. Então, luz. E aqui do lado. Aqui já dá para voltar para a tela ampliar. E aqui do lado, eu quero falar do som. Beleza? Luz é onda eletromagnética. O que isso significa mesmo? Que ela não necessita de meio material para se propagar. Deixa eu apagar aqui. Eletromagnética. Ela não necessita de meio material para se propagar. Já o som necessita de meio material. Então, o som não é eletromagnético. O som é uma onda mecânica. Como é que é a forma de propagação da luz? É um sobe e desce que se propaga. Então, ela se propaga de forma transversal. Já o som é um vai e vem que se propaga, é longitudinal. Legal. Tem que saber alguma velocidade de cor? Tem. A velocidade da luz no vácuo tem que saber de cor. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E do som, tem que saber alguma velocidade de cor? Tem. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Todas as ondas eletromagnéticas nós conseguimos enxergar? Não. Somente uma estreita faixa chamada visível. Tá? Então, existe uma estreita faixa que nas próximas semanas vai ser falado com mais calma, que é a faixa visível, tá? Que começa no vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, vai até o violeta. Tá? Mas esse detalhe vai ser falado nas próximas semanas. Abaixo do vermelho nós temos o infravermelho. E acima do violeta nós temos o ultravioleta. Então nós não enxergamos todo o espectro eletromagnético, mas apenas uma pequena faixa chamada faixa visível. E nossos ouvidos captam todos os sons? Não. Apenas uma estreita faixa chamada audível. A faixa audível, ela começa em 20 Hz e vai até 20.000 Hz. Só que esse detalhe você vai ver só nas próximas semanas, tá? Sons de baixa frequência são sons graves. Sons de alta frequência são sons agudos. Abaixo de 20 Hz existem sons, só que a gente não ouve. São chamados de infrassom.
E acima de 20 mil Hz existe som, só que a gente não ouve. São chamados de ultrassom. Muito bem, galera. Então, dessas duas ondas, eu quero deixar muito claro para você as características dessas duas ondas, tá? Então, luz não necessita de meio material para se propagar, é uma onda do tipo eletromagnética. O som necessita de meio material, então o som é uma onda do tipo mecânica. Forma de propagação, a luz, onda transversal, porque é um sobe e desce que se propaga. Já o som é um vai e vem que se propaga, é longitudinal. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Nossos olhos enxergam apenas a faixa visível, que vai do vermelho até o violeta. Tá? Abaixo do vermelho temos o infravermelho, que nós não enxergamos, e acima do violeta nós temos o ultravioleta, que nós não enxergamos. Nosso sistema auditivo capta uma faixa de sons que nós chamamos de audível, tá? Que começa em 20 Hz, são sons graves, e vai até 20 mil Hz, são sons agudos. Abaixo de 20 Hz, nós não ouvimos, são os infrassons. E acima de 20 mil Hz, nós não ouvimos, são os ultrassons. Muito bem, galera. Você percebeu aqui, ó, conceito para lá, conceito para cá, bastante conceito, tá? Então se liga nessa parte de conceitos aí para a prova, tá bom? Vamos então agora para exercícios. Vamos lá. Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro, pensa um recipiente de vidro, onde se faz vácuo, 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 vácuo. A luz se propaga no vácuo, mas o som não, ok? Onde se faz vácuo, uma lanterna acesa e um despertador está despertando. A lanterna, a gente vai conseguir ver a luz dela, porque a luz se propaga no vácuo. Mas o som do despertador tocando não vai dar para a gente ouvir, porque ali é vácuo, o som não se propaga no vácuo. A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Isso porque a luz é uma onda eletromagnética, se propaga no vácuo, e o som é uma onda mecânica, não se propaga no vácuo. O som não se propaga no vácuo e a luz sim. A alternativa certa, letrinha C. Tá bom? Aqui está uma questão teste, na prova de vocês não vai ter teste, é questão escrita, então vai ser perguntado qual é a característica do som. Falar onda mecânica, não se propaga no vácuo, tá bom? Qual a característica da luz? Onda eletromagnética, se propaga até mesmo no vácuo. Beleza? Vamos então agora para a próxima questão. O som é uma onda do tipo mecânica. Então, pode ser a letra B, pode ser a letra C. Tá? Então, mecânica. Vamos jogar fora a letra B. O som não é uma onda transversal, ela se propaga de forma longitudinal. Para se propagar, necessita de meio material. Necessita de um meio material. Tá? E a altura do som refere-se à sua frequência. Isso não precisa saber para minha matéria, para minha prova. A gente não explicou o que é frequência ainda, então não se preocupe. Tá bom? Muito bem. Então, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Vamos então continuar? Próximo exercício. Morcegos emitem ultrassons. Então, é um som que a gente não ouve, mas ele ouve, né? A figura mostra um morcego emitindo um sinal que, após incidir parcialmente no inseto, é refletido retornando ao morcego, que fica informado da presença do inseto. É assim que o morcego enxerga. Ele emite esse som, que a gente não ouve, nem as presas, bate no obstáculo e volta. Se demorar para voltar, porque o obstáculo está longe. Se voltar rápido, é porque o obstáculo está perto. Os ultrassons emitidos são ondas mecânicas. O ultrassom é acima da frequência audível, mas é uma onda mecânica. Som se propaga de forma longitudinal. Tá? Então, por enquanto, letra B e letra D. Longitudinal. Já vamos riscar aqui, ó, transversal, pode jogar fora.
A letra C pode jogar fora e letra E pode jogar fora. Tá. Aí, ó, pode reparar, né? O morcego ele emite som para todos os lados, né? Então não é numa superfície, né? É para todos os lados, né? Então é uma onda esférica. Esférica. E como é para todos os lados, é tridimensional. Tá bom? Esses detalhes eu não vou exigir na minha prova, não. Fique tranquilo, tá? Quero que você saiba o que é uma onda mecânica, o que é eletromagnética, o que é propagação transversal, o que é propagação longitudinal. Tá bom? Isso que eu falei tem que saber. Questãozinha 3. Explique o que é uma onda mecânica e o que é uma onda eletromagnética. Dê 2 exemplos de cada tipo. Então vamos lá. Mecânica necessita de meio material para se propagar. Exemplo de onda mecânica. Exemplo de onda mecânica. O som é importante. Onda na corda também é mecânica. Então, onda mecânica é uma onda que necessita de um meio material para se propagar. Exemplo de onda mecânica, o som e onda numa corda. Agora, o que é uma onda eletromagnética? É uma onda que não necessita de meio material para se propagar. Até se propaga no material, mas não necessita dele. Tanto que esse tipo de onda consegue se propagar até mesmo na ausência de meio material, ela se propaga até mesmo no vácuo. Então, exemplo de onda eletromagnética, luz visível, raio-x, tá? Infravermelho, que está logo abaixo da luz visível, o que está logo acima da luz visível, ultravioleta, beleza? Matamos essa pergunta aí. Então vamos agora para a última pergunta, bem tranquilinho. Ao se aproximar uma tempestade, um índio vê o clarão de um raio, lá. Então caiu um raio aqui, ó, certo? Caiu um raio aqui e o som se propaga e demora um tempo até chegar a um observador. Quanto tempo demorou? 15 segundos. Então isso é um tempo, né? 15 segundos. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual foi a distância que o som andou? Ou seja, qual é a distância que o raio caiu de você? Tá? Então você vai usar a formulinha mais trivial da física. Velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade é 340. O ΔS nós queremos e o ΔT é 15. Aqui, quando não tem nada visível, é 1. Multiplicamos em cruz. Então, ΔS é 15 vezes 340. Vamos lá? ΔS vai dar 15 vezes 340. Vou fazer aqui do ladinho, tá? 0. 4 vezes 5, 20 vai 2. 4 vezes 4 com mais 2, 6. Mais 3 vezes 15, 45. Pronto, 0, 0. Aqui vai dar 1, 11, vai 1, 5. Então, 5.100 metros. Se você quiser passar para quilômetro, 5,1 quilômetros. Foi o que ele pediu em quilômetro, né? Essa parte dessas continhas de multiplicar, de dividir, você não deixa na folha de provas, tá? Isso daí você faz no rascunho. Muito bem, meus amigos. Então, percebeu o que vai cair de ondulatório? Vai cair muito conceito, tá? Principalmente esses aí que eu falei para vocês, tá bom? Então, você tem que refazer exercícios da tarefa, refazer os da apostila, tá bom? E dar uma olhadinha aqui quais são os conceitos que eu explorei aqui nessa aula de revisão. Se você quiser, assista minhas aulas de teoria desse tema. Eu vou deixar o link aí tanto fala na descrição desse vídeo, quanto no primeiro comentário. Tá bom? Agora tá na mão de vocês, dá uma estudada legal, tá? Detona na minha prova aí. Beijinhos, galerinha. Até mais. Valeu!